Polícia Militar cumpriu uma ordem da Justiça de reintegração de posse da fazenda Itaverá, que fica em Alvorada do Sul, a 75 quilômetros de Londrina. Nossa equipe saiu bem cedinho de lá, Tiziana Mujar está aqui para conversar com a gente. Como é que foi o trabalho de vocês por lá? Você chegou a conversar com as famílias, com a Polícia Militar? Conta um pouco para a gente, Tiziana. Boa tarde. Boa tarde para você, Gustavo. Boa tarde a todos. Pois é, a gente saiu bem cedinho daqui, viu? A gente chegou lá em Alvorada do Sul, lá no acesso à fazenda Itaverá por volta das 6h15, 6h20 da manhã, para tentar ali o acesso até a fazenda e tentar ver qual que era a situação ali. Quando a gente chegou, os oficiais de justiça já estavam na fazenda, eles já tinham sido levados pela Polícia Militar, foram mais ou menos 200 policiais que participaram dessa ação, mas a gente não pôde ter acesso até a fazenda ali. A gente teve que ficar bem no acesso, bem na divisa ali, entre a rodovia e o acesso de terra até a fazenda. A Polícia Militar não deixou que a gente passasse, a gente só tinha as informações que eram passadas pela própria Polícia Militar de que a reintegração de posse estava ocorrendo, de que eles tinham sido recebidos de forma pacífica, mas a gente teve que ficar esperando. Depois a gente conversou com a Polícia Militar para tentar entender por que a gente ficou 2 horas esperando para conseguir ter acesso àquela área de reintegração de posse, aquela área da fazenda. Eles explicaram que a reintegração de posse foi expedida há muito tempo, que eles foram mandados para a reintegração, para que essa ordem fosse cumprida hoje e que ninguém tinha sido avisado, então eles não sabiam como eles seriam recebidos. E por isso, por segurança, ninguém mais poderia passar, só mesmo os oficiais de justiça e a polícia. A gente conversou, assim, com as famílias que tiveram que deixar essa área quase 1 ano depois da ocupação. A gente conversou também com a Polícia Militar, a gente preparou uma reportagem, mas a gente mostra mais os detalhes dessa reintegração de posse daqui a pouquinho, Gustavo. Eu volto para a gente bater mais um papo, conversar mais sobre toda essa situação e mostrar a reportagem que a gente preparou hoje cedo. Combinado então, Tiziana. Até daqui a pouco. De volta com mais informações sobre a reintegração de posse que foi feita hoje cedo em Alvorada do Sul, na fazenda Itaverá. A repórter Tiziana Mujar, a nossa equipe esteve lá agora cedo. Tiziana, disse que teve dificuldade para ter acesso à fazenda, que a polícia impediu o acesso, não sabia qual seria a reação dos integrantes da CONTAG que estavam por lá. Chegou a conversar com as famílias, elas estavam ocupadas já há bastante tempo nessa fazenda. O que elas plantavam, o que elas faziam por lá? Pois é, Gustavo, eles estavam ocupando essa fazenda desde o dia 1º de maio de 2015. Então, eles já tinham praticamente uma vida estabelecida lá. Então, foi uma reclamação que a gente ouviu de muitas pessoas ali da fazenda que já estavam lá há bastante tempo, que eles já tinham plantado, muita gente acabou investindo ali naquelas terras mesmo, sabendo que não eram terras deles e que vão ter que deixar tudo isso para trás. Eles queriam pelo menos ter um tempo de conseguir colher o que eles acabaram plantando. A gente conversou com várias pessoas e preparou uma reportagem e algumas dessas histórias a gente mostra para vocês agora. Uns esperavam, mas a maioria dos policiais já tinha seguido para a fazenda. O comboio com caminhões chegou pouco tempo depois. Vieram para carregar as coisas dos acampados. As pessoas dos ônibus foram contratadas para ajudar no carregamento. Retroescavadeiras também passavam pelo bloqueio. Cerca de 2 horas depois do início da desocupação, a nossa equipe teve autorização da PM para se aproximar da fazenda. 217 policiais de 6 cidades da região participaram da ação. Vários barracos já estavam desmontados pelo caminho. Um deles é o do Sérgio, que agora acomoda o que estava lá dentro, na caçamba do caminhão. Foi tudo assim, do nada, que eu estava até na guarita de manhã. Eu não estava aqui presente. Aí só deu tempo de eu chegar, arrumar minhas coisas e tirar lá de dentro e a máquina já veio e empurrou com tudo. Pelo menos 200 pessoas ocupavam a fazenda e não teve resistência quando a polícia chegou. Nós chegamos aqui às 6 horas da manhã, né? A gente foi recebido de uma forma pacífica. Aí nós viemos mesmo para dar segurança aos oficiais de justiça que leram o mandado, né, para as pessoas que moravam aqui. Cada família tinha um lote definido. A maioria veio de 2 outros assentamentos da CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. Gente como a dona Catarina. Parte dos pertences tiveram que caber no carro. Parte acabou ficando. Ela teve que organizar tudo rápido. Foi surpreendida com a reintegração. Pelo menos eu fui pega de surpresa, porque a gente estava dormindo, né?
Aí a pessoa que estava sonhando, escutando o barulho da viatura, né? A fazenda foi ocupada em 1º de maio do ano passado. Ela pertence ao Grupo Atala, que tem uma usina em Porecatu. A área é produtiva e aqui era plantada cana-de-açúcar. De acordo com os integrantes do movimento, o local foi escolhido porque a fazenda está em processo de desapropriação por parte do INCRA, porque há cerca de 7 anos foi encontrado o trabalho escravo por aqui. Desde então, ela já foi ocupada e desocupada inúmeras vezes. Os representantes do movimento alegam que essa foi mais uma tentativa de acelerar o processo de desapropriação. Ninguém do INCRA apareceu, mas o Instituto informou por meio da assessoria de imprensa que o processo de desapropriação da fazenda está arquivado, porque as terras foram consideradas produtivas. E o Instituto não deve comprar a fazenda para fazer a reforma agrária, porque o proprietário não tem intenção de colocá-la à venda. Que acelere o processo, seja dada essa posse, essas terras que foram faladas, enviaram o papel para nós, que ia ser apropriada para os assentamentos, fazer assentamento nessas terras. Então, vocês disseram isso que seja realizado assim, enquanto antes melhor, para nós poder ter um lugar, uma terra para nós trabalhar, para nós cuidar das nossas famílias. Nossa equipe tentou contato novamente com o INCRA para saber sobre o processo de desapropriação relacionado aí ao trabalho escravo. O que nos foi informado em Curitiba é que isso não é de competência deles e que a gente deveria entrar em contato com a Procuradoria da Fazenda Nacional e também porque nos foi informado que a Fazenda teria dívidas com a União. Nós entramos em contato com a Procuradoria da Fazenda Nacional, pedimos algumas informações, mas nós não conseguimos informações sobre esse caso com a Procuradoria da Fazenda Nacional. A ordem de reintegração de posse foi autorizada por um juiz de Bela Vista do Paraíso em junho do ano passado, mas de acordo com a Polícia Militar só foi cumprida agora porque foram feitos vários estudos sobre a análise da situação e também porque foram feitas várias tentativas de acordo para que as famílias saíssem de forma amigável. Como isso não foi cumprido, a reintegração de posse precisou ser feita. Todos os caminhões que foram levados para lá e também quem estava ajudando a carregar esses caminhões foram pessoas e foram caminhões que foram contratados pela usina que é dona dessas terras. Como não ocorreu acordo, as famílias tiveram que deixar ali, mas infelizmente muitas famílias acabaram dizendo que não tinham para onde ir. Gustavo. Obrigado, Tiziana. Agora nós vamos ter que encontrar um outro caminho, um outro lugar para ocupar, para tentar forçar o INCRA a desapropriar outras terras. Enfim, a luta dos trabalhadores continua. Obrigado, Tiziana.